Voltamos com o programa Direitos do Cidadão. Hoje o nosso tema, internet e tecnologia. Nosso convidado, o advogado especialista em direito eletrônico, Bruno de Moraes Dumbra. Continuando nosso bate-papo, agora eu gostaria de saber o que é o cyberbullying e como proteger a nossa família em relação a isso. Isso aí tem ganhado muito debate aí na mídia, né? A gente vê todo dia se falando disso aí. Que é o bullying, na verdade, que é aquela violência física ou até psíquica, né? Praticada entre os adolescentes, né? De forma reiterada, né? Que geralmente pode, né, modificar até a personalidade aí futuramente do jovem, né? O cyberbullying é esse bullying praticado pela internet. Só abrindo um parênteses no nosso bate-papo, como o exemplo daquele cara que matou aquelas crianças na escola, que sofreu bullying na infância e mudou a personalidade e acabou acontecendo aquilo. Exatamente. Então tem ganhado, né, um debate muito grande isso aí na mídia, dos profissionais, né, de todas as áreas aí, para se chegar a um consenso, né, de evitar isso aí, né? E o cyberbullying é o praticado na internet, né? A gente vê acontecer muito isso aí e é muito perigoso. Por quê? Porque o cyberbullying é diferente do bullying, porque geralmente o bullying estava, né, relacionado àquele ambiente escolar. O cyberbullying é um ambiente restrito. Nesse caso, abre-se para o mundo todo. Exatamente. E também o potencial ofensivo é muito maior, porque atinge muito mais pessoas, né? Que tem conhecimento dessa violência e ela pode perdurar aí por muitos anos, né? Porque praticado assim pessoalmente, às vezes esquece. Na internet, tudo que se você faz na internet, ele tem o condão de às vezes ficar eternamente, né? Porque vai sendo replicado, isso aí vai sendo replicado, então, né? Às vezes não acaba nunca. Mas às vezes não acaba nunca, né? Então é muito difícil combater. Isso aí. Os pais têm que ficar muito atentos isso aí para, né, para evitar. E também tem que, tanto, vamos dizer, por parte do ofensor, por parte da vítima, né? Tem que educar os filhos, né, a ser correto, seja no ambiente online, né, seja no dia a dia, né? E os pais são responsáveis pelo que os filhos, né, fazem, inclusive na internet, né? Inclusive, semana passada, salvo engano, foi divulgado na mídia uma reportagem sobre essa questão de segurança de crianças e adolescentes na internet. Hoje já temos aí alguns aparelhinhos, chips, né, que vigiam os filhos, inclusive para que esses jovens não descubram que os pais estão vigiando. Esses chips são colocados no próprio mouse. Até temos aí também agora alguns ambientes comerciais, como bares, por exemplo, que colocaram câmeras, né, com transmissão ao vivo pela internet, né, para que as esposas acompanhassem. Tudo coisa relacionada à tecnologia, que é o nosso tema de hoje, mas falando sobre essa questão de criança e adolescente, é um instrumento para se dar mais segurança para eles. Com certeza, né? A gente tem que instruir muito bem os jovens aí para não pratiquem essas ofensas, o próprio cyberbullying, o bullying aí, né? Porque pode, como você mesmo bem citou, né? Pode gerar aí desdobramento lá no futuro, assim, desastroso, né? Como esse rapaz aí lá do Rio de Janeiro, né? Então, algumas dicas são você manter um bom diálogo, né, com o seu filho, né? E orientar sempre o certo. Orientar sempre o certo. Também a gente aconselha que você instale o computador numa área comum da casa, né? Não deixe o computador lá no quarto do seu filho, porque você vai ficar, assim, difícil de... Na sala, por exemplo, a família está reunida, um ambiente comum, conversando. Né? Que aí você está ali, você às vezes está dando uma olhadinha no que ele está fazendo, né? Ainda falando sobre essa questão de bullying, crime contra a honra, o que mais deve ser feito para que as pessoas não sejam vítimas disso? Como a gente disse, essas ofensas aí, os crimes contra a honra praticados na internet, os efeitos podem ser nefastos e podem perdurar até pela eternidade, né? Porque a internet, hoje em dia,
mecanismo que veio para, né, para ficar realmente, para ficar e não tem não volta. tem mais como voltar. Então, se você for, né, vítima de uma ofensa dessa, tem alguns passos que você deve tomar, né, para se ver livre disso aí. Primeiramente, você constatou essa ofensa, isso aí você deve, né, registrar isso aí. De que forma? Você pode fazer uma ata notarial, que você vai até o cartório, né, e pede para que o oficial lá entre no computador e ele, por fé pública, ele vai constatar essa ofensa, né, seja no e-mail, seja numa rede social, e vai transcrever isso num documento público que, por ter a fé, né, fé pública, vai ser aceito como uma prova depois em juízo. Ou também, né, porque ela tem um custo, a ata notarial, né, e pode ser até meio amargo, vamos dizer assim, né. Então, se você não tiver condições, você pode se dirigir a uma delegacia de polícia, né, e pedir que o investigador, que o próprio delegado, acesse o conteúdo dessa ofensa, né, e certifique no inquérito policial, né, essa prova, né. Depois de você feito isso aí, você tem que entrar em contato com o provedor que está hospedando esse conteúdo, né, onde está a ofensa, para que ele retire disso aí. Importante você fazer a prova primeiro, que houve ofensa, né, e depois solicitar a remoção desse conteúdo. Se o provedor não cumprir com isso, ele pode estar sujeito à responsabilidade civil também, né? Geralmente eles atendem, né, após um pedido, uma análise deles, né? E geralmente eles atendem, desde que não fira a liberdade de expressão também, né? É muito subjetivo isso, né? Mas você tem que solicitar. E após tudo isso aí, você contate algum profissional, né, que ele vai tomar as providências para você, seja no âmbito civil, seja no âmbito criminal, a modo de reparar e até punir essa agressão aí que, como dito, a gente defende que ela seja majorada a pena, né, dessa ofensa e desses crimes contra a honra, quando são praticados pela internet, exatamente por causa desse potencial ofensivo muito maior do que uma ofensa praticada, né, que a gente acaba esquecendo rapidinho, né. Na internet, isso aí, a internet não dá o direito ao esquecimento, né? Correto. Crimes eletrônicos, como se proteger? Bom, esse é a palavra certa que eu costumo usar, né, que eu costumo sempre indicar às pessoas é desconfiar sempre. Desconfiar de tudo que a gente recebe. Desconfiar desconfiando. Desconfiar desconfiando, né? Como aquele caso dos e-mails que a gente recebe, né? Quando o santo é bom demais, a gente tem que desconfiar. Tem que desconfiar, né? Verdade. Então você, em vez de clicar lá no link que você recebeu, você digita aquele endereço, né? Como a gente já disse também, o poder público, né, o Serasa, os bancos, ele nunca Receita Federal. Se você não pedir, eles nunca vão te comunicar com você, né? A não ser que você esteja, jamais. Eles não vão te falar. Ó, você tem nem delegacia, a gente vê direto. Convocação do Ministério Público, direto a gente recebe isso aí. Então, geralmente é um golpe para que você clique ali. Aí eles vão te... É chamado engenharia social, né? Então eles manipulam você para que você execute alguma coisa, né? Alguma operação. Ou você dê informação. Então eles têm cybercriminosos, né? Eles são especialistas na engenharia social, que é manipular as pessoas, né, de forma a darem os dados, né? Executarem alguma coisa para que abra uma porta para eles entrarem no computador ali, né? A McAfee, né, que é uma empresa aí consagrada, né, de antivírus, ela detectou uma média de 60 mil novos tipos de vírus por dia em 2010.
Muita coisa, hein? Muita coisa. Então, assim, a gente está sujeito a uma gama de golpes, né? Vamos dizer assim, pela internet, né? Ficar muito esperto. Aquelas recomendações, né? Você ter um antivírus, você ter um anti-spyware, um firewall sempre ativo, atualizado, inclusive o seu sistema operacional sempre atualizado, né? Evitar também muitos programas piratas que eles próprios já podem vir com esses vírus já agregados. Correto. Nós já estamos chegando ao final do programa, mas antes eu gostaria de saber o seguinte, duas coisas rapidamente. Se existe legislação específica para cybercrimes e se existe anonimato na internet. São duas coisas importantes, né? Legislação específica ainda a gente não tem. A gente tem um projeto de lei do senador Azeredo desde 1999 em trâmite no Congresso para que seja aprovado, né? Recentemente, aí, com essa onda de ataque dos hackers aí, dos crackers, né? Que são os hackers do mal, abriu-se novamente o debate, né? E chamou a atenção lá do Congresso para que seja aprovado. Mas ainda, na maioria dos casos, 90%, a legislação que já existe, ela já é aplicada aos crimes praticados no meio pela internet, né? O que esse projeto de lei ele vai tipificar algumas condutas que ainda não são tipificadas como crimes, né? Como deflagrar, né, o código malicioso, um vírus, né, criá-lo. E outra questão muito importante é a questão do anonimato da internet, que as pessoas têm essa falsa sensação de que a internet é um campo sem lei, um mundo sem lei. Na verdade, não é, né? Tem como você, quando a gente conecta na internet, a gente recebe um endereço, chamado endereço IP, que é o endereço para uma máquina se comunicar com a outra, né? Então, quando você loga lá na operadora de telecomunicação, você recebe um IP. A operadora, ela guarda esse registro daquela hora que você acessou, daquele minuto da onde você acessou, né? Então, a partir daí que se inicia uma investigação para se chegar a um ofensor, a um criminoso, etc., né? Tá certo. Olha, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Foi um tema, agradeço. Com certeza, de muita importância para as pessoas que estão nos assistindo. Muito importante. E eu gostaria que você deixasse suas considerações finais, algum recado, algo importante que a gente não citou aqui. As dicas são essas mais ou menos que a gente deu aí, né? Você ter esses sistemas de proteção, antivírus, né? Demais adjacentes aí, sempre ativos, atualizados, sistema operacional. E aquela palavra de ordem lá, desconfiar sempre, né? Não queira achar que bancar vai o esperto, que às vezes muita você pode vantagem, sair prejudicado. Exatamente. O negócio da China pode te trazer amargura depois, né? Aí o prejuízo pode ser grande. Com certeza. Tá certo. Tá ok? Obrigado e até uma próxima oportunidade. Até. Você acompanhou pela TV Unifev de Votuporanga mais um programa Direitos do Cidadão. Hoje falamos sobre internet e tecnologia. Nosso convidado foi o advogado especialista em direito eletrônico, Bruno de Moraes Dumbra. Para você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua companhia, uma ótima semana e até o próximo Direito Cidadão com mais um tema do seu interesse. Até lá!